Estamos de volta com o nosso programa Espaço Cidadão. Hoje vamos conversar aqui direto dessa biblioteca, esse poço de conhecimento onde nós estamos inseridos aqui, com o professor... Por acaso é minha casa, né? Por acaso é sua casa, né? Com o professor Homero de Oliveira Costa, ele que é professor titular da cadeira de Ciência Política da UFRN, recentemente aposentado, e vai conversar com a gente sobre a arte de governar, as dificuldades de se governar, presidencialismo, o governo de coalizão. O que é isso? Professor Homero Costa, bem-vindo ao nosso Espaço Cidadão. Obrigado, Robson, mais uma vez estar aqui com você. Um prazer tê-lo conosco. E a primeira pergunta, governar é uma arte? É uma pergunta difícil, né? Porque há muitos artistas que se governam muito mal, né? Então, governar é algo muito mais complexo, né? De que uma mera arte, né? Exige qualidades que nem todos têm, chegam ao poder através de processos que não são exatamente aquilo que se pode considerar como a arte de governar. Então, o Brasil, a história do Brasil está repleta, né, disso, né, de maus governantes, né, que não tem nenhuma arte, uma arte de fazer coisas ruins, né. Enfim, esse é um tema... De negação da política, da democracia e de supervalorização da autocracia, o autogoverno ou a ditadura, como tivemos momentos terríveis no nosso país. Exatamente. O autoritarismo. A governar sob ditaduras ou ser eleito em processos eleitorais contra a democracia, como a gente tem percebido, né? Então, são governos autoritários ou pessoas com personalidades autoritárias que, em função das particularidades de um processo eleitoral, foi eleita, né? Mas que atenta contra os princípios da democracia. Né? Agora, você fez referências ao presidencialismo de coalizão. Esse é um termo criado por um cientista político, pelo menos utilizado pela primeira vez em termos acadêmicos, né, que foi o Sérgio Abranches, que usou isso num artigo publicado em 1986, ainda pouco antes da aprovação da Constituição de 88, e para se referir ao sistema político brasileiro. É uma particularidade do Brasil, ou seja, a necessidade de compor maiorias para governar, porque os partidos, isso continua existindo nas eleições posteriores e continua existindo, para se governar precisa se compor, constituir alianças. E essas alianças não são em função de programas e ideologias. Então há um conjunto... Porque ninguém governa sozinho. Aí você tem uma fragmentação do processo partidário, né, muitos partidos, a necessidade dessas composições, e nessas composições, pela necessidade que se tem de governar, você faz as alianças mais amplas, né? Então, e quando você fala muitas vezes governo determinadas alianças, ao invés de ajudar o governo a caminhar para frente, as intenções daquele governante que foi eleito pelo voto popular conseguirem se consolidar, porque é necessário a votação do Congresso, ninguém governa só, nenhum poder governa só, e aí às vezes ao contrário você tem um efeito que impede, que emperra, que prejudica, ou que de uma vez por todas acaba aniquilando aquele governo que tomou essas opções. Exatamente. Você pega o governo Lula, por exemplo, uma das maiores crises que o governo passou foi chamado mensalão em 2015. Mas quem eram os principais envolvidos? Era a chamada base aliada, né? Você pegar os que foram processados, né? Os partidos, a maioria era do PP, do Partido Popular, era do PTB, né? Você tinha pouquíssima gente que era militante histórico do PT. Então o PT foi o partido que tinha menos envolvido nesse processo. Agora, por quê? Você faz um conjunto de alianças e os partidos exigem determinados postos dentro da estrutura, do Estado, né? Como foi o caso da Petrobras, né? Então, onde entrou como é que o presidente iria né? controlar todos os atos dos seus aliados, né? Que houve efetivamente uma grande roubalheira, né? Mas não, era gente de outros partidos que estavam lá. Dessas composições é muito difícil você governar sozinho, né? Fernando Henrique Cardoso, quando eu li inclusive os seus diários da presidência, mostra, entre outras coisas, essa necessidade dessas amplas composições. Quer dizer, ou eu faço essas alianças ou não vou conseguir governar. Lula, quando decidiu concorrer às eleições em 2002, ele disse, ou eu faço essas alianças com setores conservadores da direita, ou eu não vou ganhar as eleições. Mas o problema é esse, O atual presidente da República, o Jair Bolsonaro, disse na campanha eleitoral e diz até hoje no exercício do mandato que não fez nem fará alianças com o Congresso, que não vai ceder em benefício do Congresso. Isso condiz com a verdade?
É um comportamento diferente dos governos anteriores, porque constituíram alianças no processo eleitoral. Ele foi eleito por um partido pequeno, né, que se tornou maior em função de uma onda que foi criada, em função de diversos aspectos. Que já deixou o partido, né? Já deixou o partido, porque o partido já surgiu com problemas. Com laranjas, exatamente, com outras coisas. Exatamente. E que não foi ainda devidamente punido em relação a isso, né? Embora parece que existam provas consistentes em relação a esse processo, esse laranjal aí do partido. Agora é muito complicado você ter um congresso com 30 partidos para negociar. Ou você... eu acho... Mas o presidente acabou cedendo. Acabou cedendo, apesar dos enfrentamentos com o Congresso. Um dos grandes exemplos é a própria reforma da Previdência. Isso, mas a reforma da Previdência eu acho que foi muito mais méritos do Congresso do que dele. Né? Ele não se posicionou publicamente, com muita ênfase, até porque ele fazia críticas anteriores. Né? Mas teria sido uma estratégia? Eu acho que foi muito mais mérito do Rodrigo Maia, do Congresso Nacional, do que do próprio governo de aprovar esse processo. Quer dizer, inclusive, no dia que se bateu o martelo da reforma da Previdência, o presidente não estava na fotografia o da República. Né? Estava o presidente da Câmara, o presidente do Senado e estava o ministro da Economia. É evidente que um processo amplo, complexo como esse, que envolve muitos interesses, né? Então, esses interesses estão representados no Congresso Nacional, e que se expressou na votação da reforma da Previdência. Em todas as reformas relevantes, o Congresso tem hoje uma posição, e o presidente, eu acho o seguinte, tem um conflito, eu acho às vezes totalmente desnecessário. Você cria conflitos com o Congresso, né, diz frases, né, às vezes frases de efeito que atingem... Isso é estratégico com o objetivo de desviar a atenção, o foco para assuntos mais importantes que estão sendo discutidos e votados, ou algum escândalo aqui e acolá e de repente se cria uma polêmica para dividir as atenções, as opiniões, o foco da imprensa, as discussões das pessoas e acaba deixando aquele assunto passar? Talvez seja também uma estratégia, né? Mas talvez seja também a ausência de uma experiência de ter... da arte de governar. Essa tal arte de governar, que Getúlio, por exemplo, foi um cara muito hábil, mas não conseguiu. Aqui na frente, diante de tantos livros, estamos vendo aqui Getúlio, né, que imagina, diante dessa nessa tentativa do governar, acabou cometendo o suicídio. Esse era um estadista, né? Apesar dos problemas desse governo dele, não foi só teve mérito, teve ditaduras, né? Mas teve avanços também. Mas ele tinha essa habilidade de composição. Ele não teve, porque o cenário era outro nos anos 50, né? O seu segundo mandato. Aí ele enfrentou problemas com os militares, enfrentou problemas com os partidos, enfrentou problemas com a imprensa, com os trabalhadores, inclusive fizeram grandes greves contra ele e tal, e que culminou no seu suicídio. Então, professor, governo de coalizão, como é que a gente poderia conceituar, né, o que significa um governo de coalizão? É um governo de composição de diversos partidos, né? Os últimos presidentes, de José Sarney para cá, todos fizeram um governo de coalizão? Todos fizeram o governo. José Sarney, porque o falecimento de Tancredo Neves, José Sarney, Fernando Collor de Mello, aí Fernando Henrique Cardoso, Itamar Franco, Fernando Henrique, os dois de Lula, os dois governos, um governo e meio de Dilma Rousseff. O governo de Dilma Rousseff, entre outros problemas, eu acho que foi o fim do governo dela, foi a saída da sua base de apoio no Congresso, no caso o MDB e o PTB. Daquilo ali foi o início do fim. Então, você perdeu a base de apoio, né, de um processo de impeachment que eles tiveram um papel fundamental, principalmente o MDB nesse momento. Professor, pelo seu conhecimento e experiência, diria que o PT errou a mão, usando essa expressão popular, na hora que fez a composição com o PMDB para a eleição de Dilma e principalmente depois forçou a mesma composição de chapa com o PMDB, com o mesmo vice que foi Michel Temer, na reeleição de Dilma Rousseff? É muito difícil, é muito fácil hoje analisar, né, ser profeta do passado. Quer dizer... Porque foi inclusive antecipada, né? A própria chapa antecipou-se, parece que com uma espécie de pressão que aconteceu ali para que fincasse Michel Temer quase que à força ali de novo na reeleição com Dilma para assegurar o apoio do PMDB. Exatamente. Né? E são composições que certamente Dilma deve ter enfrentado com bastante preocupação, né? Porque sabia com quem estava lidando. Agora, são as regras do jogo. Ou você faz essa composição,
ou fica muito difícil a governabilidade. O que é que Maquiavel diria pois é. numa situação como essa, né? O primeiro cientista político da história da humanidade, o que será que escreveu O Príncipe, entre vários outros livros, o que será que diria Maquiavel? Pois é. Faria uma análise bastante substancial do que ocorre, né, em relação ao poder. Mas o que eu vejo em relação ao presidencialismo de coalizão, falam-se muito hoje de um presidencialismo de confrontação. Você tem muito mais... que caracteriza o atual governo. Exatamente, mais de confronto com o Congresso, com setores de oposição, do que uma tentativa de pacificação e de composição. Esse modelo tem funcionado? Com os conflitos, né, que a gente vê, as crises, né, que a gente vê sucessivas, né, os problemas, né, as confusões, né, criando arestas seguidamente, quer dizer, pouca habilidade política, que é um pouco da trajetória que ele próprio teve. A né? política tem sido demonizada no Brasil e em várias partes do mundo também. O discurso da antipolítica foi utilizado por velhos políticos, inclusive o próprio, né, porque tinha 28 anos de mandato parlamentar, mas se apresentando como novidade, o que não era. Né? Teve diversos mandatos como deputado federal, o próprio presidente Jair Bolsonaro. Aprovou apenas 2 projetos, nenhum, aliás, ligado à questão da segurança, porque tanto que defende. Né? Então, eu acho que falta isso, falta essa habilidade para compor maiorias no Congresso. Ela é uma necessidade porque você tem um conjunto grande de partidos, você tem que negociar com os partidos. E quando a reforma da Previdência, por exemplo, foram liberadas deputados, foi denunciado isso, 40 milhões para cada parlamentar. Então, eu falo de compra de votos para a aprovação dessa emenda. Então, houve... Qual é a diferença disso para o mensalão? Né? Pois é só a forma, exatamente. Talvez. Então você tem um problema assim, complexo, né? Quer dizer, você não consegue governar sozinho e quando você governa junto, você tem vários problemas, porque você precisa ampliar seu arco de alianças e aí você impõe. Quem defenda diante dessa dificuldade, a ditadura, o governo autoritário, porque já que não dá para governar, tenho que ceder aqui e ali. Quando eu cedo, dá margem a uma série de coisas acontecer e a culpa termina sendo minha, então é melhor autoritarismo. Tem gente que raciocina assim. Não é o meu caso, né? Eu prefiro a democracia. Nem o meu. A democracia, né, que tem a possibilidade do debate, da construção, do diálogo, que eu acho que está faltando, né? Quer dizer, foi pela política que o povo brasileiro entrou em grandes problemas e é pelo caminho da política que o povo brasileiro vai sair dessa situação? Eu acho que é o caminho, né? Você não tem outra forma de não ser por aí. Ou seja, ignorá-la não resolve, porque as coisas vão sendo decididas por você, né? Então, eu acho que o caminho é esse. Agora, eu acho que é um aspecto importante a questão de se informar melhor sobre o que está acontecendo, né, nesse mundo dominado pelas fake news, muita pelas notícia mentiras, falsa que influencia as pessoas. Influencia as pessoas, influencia o Congresso, né, os parlamentares que recebem uma enxurrada de fake news. Quer dizer, há os robôs, inclusive, que pressionam em dias de votação deputados federais, senadores, parlamentares, para votar do jeito que determinado grupo deseja, né, contra a vontade daquele parlamentar. Isso é também uma forma de interferir no processo da democracia. O pior nas eleições, né? Quer dizer, as mentiras que são contadas, que são repetidas intencionalmente, né? Porque não é simplesmente a mentira, você às vezes repassa uma mentira, mas há quem cria, né? E aquela história de que uma mentira repetida muitas vezes se torna verdade. E teve um papel, como se sabe, muito importante nas eleições de 2018, né? 2016 nos Estados Unidos, né? Com Donald Trump, com suas mentiras, que continuaram existindo, né? no exercício do seu mandato. Como também no caso da Argentina, do Brasil, foi o caso que influenciou o Brexit, a saída do Reino Unido do Brexit também, da União Europeia. O que provocou também aquele movimento separatista na Catalunha, também via redes e mídias sociais, Filipinas, Hungria, Turquia, né? Há verdadeiras máquinas sofisticadas de propaganda e de propagação de mentiras, de fake news. Aquela grande empresa internacional, a Cambridge Analytics, teoricamente fechada, mas que continua em funcionamento. Uso de algoritmos, né? Quer dizer, há pessoas, há grupos, há empresas especialistas nisso, né? Isso tem um impacto decisivo nas eleições. O problema é que não só nas eleições, mas no próprio dia a dia do governar, né? Também. E dos parlamentares que no Congresso desempenham o seu papel, né? E aí você diz coisas totalmente absurdas, como por exemplo Leonardo DiCaprio ajudando a incendiar a Amazônia, quer dizer, uma coisa cabe na cabeça de quem um absurdo desse? E pior que cabe na cabeça de muita gente, vai professor. Vai divulgando. Pois é, né?
É uma fake news, entre outras, né? Sem dúvida. Enfim, professor, olha, muito boa a entrevista, muito esclarecedora. Eu quero agradecer a sua participação no nosso espaço. Cidadão, seja sempre bem-vindo e receba um kit de produtos do Sena para você aproveitar com seus amigos e familiares. Muito obrigado, Robson, e mais uma vez estar aqui no seu programa. Um grande abraço, muito obrigado pela sua audiência.